Então vamos continuar agora em cálculo 2, vamos continuar nosso conteúdo. Na segunda-feira, a gente começou estudando os espaços Rn, ou seja, você aprendeu o que é um espaço, por exemplo, R4, R5, R6. Por quê? Porque lá em cálculo 1, os únicos espaços que você trabalhava era o espaço da reta, ou seja, era R1. A gente até mostrou aqui no quadro que toda função que você pegava, o valor de entrada e o valor de saída eram elementos que eram números, eram coisas reais, né? E aí você tinha sempre o espaço R1, atrelado tanto à entrada quanto à saída. Aí eu disse para vocês que aqui em cálculo 2, o que a gente vai começar a trabalhar ainda é com funções, ainda é com limite, derivada integral, só que agora esses espaços não vão ser sempre a reta, ou seja, o espaço R1. Você pode trabalhar com o espaço R2, com o espaço R3, e se eu quisesse, a gente tem matemática suficiente para trabalhar com R4, R5 e assim por diante. Só que tem um espaço que vai se destacar aqui para a gente, que é o espaço R3. Porque no espaço R3 é onde a gente vai plotar os gráficos, né? E vai aparecer superfícies, hipérbole, né? Hiperbolóide, essas coisas, parabolóide, coisas assim que vocês ainda vão ver ao longo do curso. Então, por isso, na aula passada, a gente estudou o quê? A gente estudou um pouquinho do R3. E vocês aprenderam a como marcar pontos no espaço R3. Inclusive, eu passei um dever de casa para vocês, né? Vocês fizeram? Ou seja, chegou em casa, começou a marcar um monte de ponto lá para você se acostumar com esse espaço. Na aula de hoje, o objetivo é continuar desenhando nesses espaços, tendo como base o R2 e o R3. Na aula de hoje, a gente vai evoluir um pouquinho mais. Porque se na aula passada, o que você desenhou nesses espaços? Você desenhou pontinhos, não foi? Ponto, 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 ponto. E no máximo você desenhou distância, que seria uma reta de um ponto para outro. Hoje, nós vamos ver algumas curvas, algumas superfícies. Então, a gente ainda vai trabalhar com esse eixo mais geométrico, mas agora desenhando curvas e superfícies. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Vou mostrar aqui o slide para vocês. Lembrando, sempre se preparando aí para o que vem depois, né, que trabalhar com funções. Mas hoje nós ainda estamos falando sobre curvas e superfícies. E aqui eu vou classificar algumas curvas e depois, no finalzinho, a gente vai falar sobre algumas superfícies de modo um pouquinho mais geral. Então, a gente vai dividir essa aula em 4 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre a circunferência, que é uma curva muito conhecida de vocês já. Na segunda, a gente vai falar sobre a esfera. Na terceira, a gente vai falar sobre bola aberta. E, por último, a gente vai generalizar um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre gráficos, ou seja, como é que fica uma função no R2, no R3, como é que fica o desenho dela, de uma superfície, por exemplo. Tá bom? Então, vamos começar com circunferência. Bom, vamos lá. Se eu perguntasse para você, gente, o que é uma circunferência? Bom, talvez... Você sabe o que é circunferência. Então, você ia me dizer, professor, eu sei. Aí eu falo, tá, então explique o que é. Talvez, na hora de explicar, você se enrole um pouquinho, né? Porque parece que circunferência já é uma ideia tão intuitiva para a gente, né? Você já imagina o quê? Só aquele traço assim, né? Da circunferência. Mas, matematicamente falando, o que seria uma circunferência? Bom, então, trouxe aqui a definição para a gente. Então, para você ter uma circunferência, você precisa de 2 informações, tá, gente? 2 informações. Quais são as informações? Você precisa de um ponto. E aqui esse ponto, ele pode ser no R2, no R3, sei lá, no Rn. A definição ainda vale. Mas vamos considerar no R2, já que está falando da circunferência especificamente. Então, você vai considerar um ponto e você vai considerar uma constante positiva. Então, na verdade, o que você está definindo é o centro da circunferência e a distância até o centro. É isso que você está definindo. Uma vez que você define onde vai ser o centro da circunferência e qual é a sua distância ali, aquela base de distância que você está, aí você consegue desenhar uma circunferência. Porque o que é a circunferência? É o conjunto de todos os pontos, tais que a distância desses pontos até o centro é uma distância constante. Essa constante a gente vai chamar de raio. Então, isso é a definição, mas na prática, né? Como é que funciona na prática esse negócio? Vamos ver aqui no quadro.
Então, ó, na prática, você tem, de novo, um centro. Esse centro aqui é um par de números, tá? Se ele é um par de números, ele está no espaço R2. Então, você tem aqui um elemento do R2 e você tem uma constante, que também, agora você não chama mais de constante, né? Você chama de escalar. Então, você tem uma constante positiva. Eu definindo esses dois aqui, eu consigo desenhar uma circunferência. Por quê? Porque digamos que o centro da minha circunferência fosse esse ponto bem aqui. Esse aqui é o meu ponto C, né, de coordenadas A em X, B em Y. Tá. Primeira coisa, marquei o ponto. O que eu quero agora? Eu quero definir aqui esse raio. Digamos que esse raio vale 2. Então, o que eu quero? Eu quero todos os pontos que estão afastados desse pontinho aqui, que é o centro, exatamente 2 unidades. Não pode ser mais, nem pode ser menos. Então, por exemplo, se aqui em cima, esse ponto ele está afastado desse centro 2 unidades, então ele vai fazer parte da minha circunferência. Se esse ponto aqui de baixo ele está afastado 2 unidades do meu centro, então ele também vai fazer parte. Só que quantos pontos que são afastados do centro 2 unidades? Tem uma quantidade finita de pontos? Não, tem infinitas, né? Infinitos pontos. Quando você juntar todos os pontos, você vai perceber que o que vai se formar aqui, na verdade, é uma figura mais ou menos assim, né? Então, juntando todos os pontos que você tem, que estão afastados na mesma distância desse centro, e essa distância é R, você tem uma circunferência. Só que isso não é novidade para ninguém. Você já sabia o que é isso daqui. Só que, lembra, gente, que não basta só desenhar. O que a gente quer descobrir aqui também é qual é a equação da circunferência. Se eu te perguntasse qual é a equação da circunferência, você já ia me dizer, ah tá, eu já sei qual é. Essa daqui, professor, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Está aqui. Você já ia me dizer de cabeça isso daí. Só que eu ia te falar, beleza, sabe de cabeça. Mas como é que chega nessa equação aqui? Você ia saber me dizer como é que chega nessa equação? Aí você vai dizer, mas para que eu vou querer saber como é que chega se eu já sei o resultado final? Gente, aí eu digo para vocês, quanto mais vocês souberem o raciocínio por trás das fórmulas que a gente usa, melhor para vocês. Porque vocês vão ter que decorar menos e muitas vezes vocês já vão se antecipar. Porque não tem problema você decorar isso daqui. Não tem problema. Mas se, por exemplo, você só decorou, você não entendeu, quando eu chegasse no R3 e falasse de equação da esfera para vocês, vocês já iam saber exatamente como é a equação da esfera? Vocês até... Provavelmente não. Talvez sim, no chute, se eu deduzir que tem mais um aqui elementar, pode ser. Mas você tem grande risco de errar a equação da esfera, se você só decorou essa equação aqui. Então, vamos entender como é que a gente chega aqui nessa equação. Até porque não é difícil, na verdade, como é que chega aqui. Então, vamos esquecer isso aqui por enquanto. E vamos entender o raciocínio por trás. Você tem que pensar o seguinte, olha, ele me deu o centro da circunferência, que eu estou considerando como sendo esse elemento AB, e ele me deu o raio. A única coisa que você tem que lembrar, porque isso aqui ele vai te dar, o comando da questão vai te dar essas informações, vai te dar um elemento aqui, vai te dar um raio, a única coisa que você tem que lembrar é pensar assim, o que é uma circunferência? Não é o conjunto dos pontos equidistantes ao centro? É. O que é estar equidistantes, né? Qual é a minha única exigência aqui? A minha única exigência é que a distância entre esse ponto P, que é um ponto qualquer, é um ponto geral, né? Eu vou até colocar ele... Quem é o ponto P? É um ponto XY. Então, a minha única exigência é que a distância desse ponto P, que é um ponto geral, por isso que eu coloquei XY, até o centro seja igual a R. É a única exigência para formar uma circunferência essa, dado o raio e dado o centro. Lembrou disso? Acabou. Porque você já sabe qual é a distância, qual é a fórmula da distância do ponto para a circunferência. Circunferência não, para o centro, no R2. Qual é a fórmula? É raiz quadrada
Aí aqui você vai fazer x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Y menos b ao quadrado. Tirou aqui a raiz, igual a r. Ah, pessoal, mas não está ainda igual. Não tem problema. A gente vai elevar ao quadrado os dois lados. Aí vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Pronto. Chegamos na equação da circunferência, já entendendo ela perfeitamente, porque a gente não decorou, o que a gente entendeu o raciocínio de como chegar nela. Deu para entender, gente? Então, na prova de vocês vão chegar já decorando? Não, vocês vão chegar assim, olha, se o professor pediu na prova alguma coisa que envolve a equação da circunferência, você vai colocar assim, demonstrando a equação da circunferência. Aí você vai colocar isso aqui, pá, aí pronto, agora usando a equação da circunferência, aí você usar. Né? Aí você vai ganhar um ponto extra com isso, porque você demonstrou a equação, mesmo que eu não tenha pedido a demonstração. Né? O professor olha assim, né? Eu gostei dessa resolução aqui. Pois bem, mas como eu disse, mesmo que eu não estivesse mostrando isso daqui para vocês, vocês já conheciam a equação da circunferência, vocês veem isso no ensino médio, né? Então agora a gente vai só resolver alguns exercícios, só para relembrar como é que na prática você usa isso daqui. Mas pelo menos agora você também já sabe demonstrar essa equação. Bom, então a gente não vai se delongar muito nessa questão da circunferência, até para dar mais espaço para os outros assuntos. Mas vamos resolver esses dois exercícios aqui. Ó. Exercício 1. Faça um esboço do lugar geométrico do plano que satisfaz esta equação. Então, o lugar geométrico é o conjunto dos pontos que satisfazem uma equação. Né? Na verdade, preste atenção que ele não disse que essa equação aqui é uma circunferência. Ele não disse. A gente sabe porque a seção aqui é circunferência. Então, a gente sabe, né? Mas na prova de vocês não vai estar assim, circunferência, não. Então, é importante para vocês, principalmente, saber identificar quando é uma circunferência, tá bom? Sem que eu precise dizer para vocês que é uma circunferência. Aqui não tinha mistério, né? Só podia ser uma circunferência, não adianta. Se eu falei de circunferência, depois eu não ia chegar aqui com uma hipérbole ou outra coisa, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um esboço, né? Vamos fazer um desenho disso daí. Exercício 1. x² mais y² menos 4 igual a 0. Vamos fazer este exercício aqui que ele nos deu. Bom, você, né, na verdade, na sua cabeça, você tem que olhar para essa equação e já é obrigação sua olhar e já saber, ah tá, isso aqui é uma circunferência. Né? Quais são os elementos lá que tem que ter numa equação de circunferência? Normalmente vai aparecer, normalmente não, né? Tem que aparecer aqui o x², ou pelo menos dentro do parênteses, tem que aparecer o y², né? E tem que aparecer aqui alguma coisa que vai dar o raio no final. Claro que não estou dizendo que sempre vai aparecer x² e y² vai ser uma circunferência, talvez não, pode ter outros elementos que vão te dar uma outra coisa, tá? Mas nesse caso aqui, ó, você vai olhar e você vai dizer, já sei que é uma circunferência. Aí eu vou te perguntar, mas como é que tu sabe? Aí tu vai falar assim, olha, professor, vou arrumar aqui essa equação para o senhor. Vou colocar a constante, eu quero que ela apareça aqui do outro lado. Então, eu vou somar dos dois lados o número 4. Vai ficar assim, né? x² mais y² igual a 4. Aí eu vou perguntar para você, ok, mas isso daqui não é necessariamente, ó, eu vou aqui para o primeiro quadro. Não é isso aqui ainda, né? Porque cadê o A? Quem é o A? Quem é o B? Quem é o R? Aí você vai dizer, calma, professor, eles já vão aparecer aqui. Esse 4 não é 2²? É. Então, vai ficar aqui, ó, x² mais y² igual a 2². Aí você vai me dizer, tá aqui, ó. Então, o raio é 2. Eu vou te falar, beleza. E quem é o centro? O centro é a origem, é o 0, 0. Por quê? Por que o centro é 0, 0 nesse caso aqui? Muito bem, porque está só o x² e o y². O 0 não precisa aparecer. Realmente não precisa aparecer. Mas caso você não tenha ficado satisfeito, né, eu posso fazer com que ele apareça aqui o 0². Então, eu posso arrumar isso aqui assim, ó, x
menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Eu mudei alguma coisa daqui para cá? Não, porque x menos 0 é x, e aqui é a mesma coisa. Mas por que eu quis deixar assim? Só para ficar bem claro que o centro, quando aparece uma coisa assim, x² mais y², o centro é a origem, porque eu consigo arrumar essa equação para ela ficar assim. E agora fica bem claro para mim que o centro é a origem e o raio é 2. Então, na hora que eu fosse fazer a minha circunferência, o centro é na origem, então ia ficar aqui uma circunferência assim, e o raio é 2, então bem aqui seria o valor 2. Cuidado, gente, porque numa prova, muita gente na hora que vai colocar aqui o valor do raio, por exemplo, colocaria 4. Esquece que a equação da circunferência é raio ao quadrado, né? Então, na verdade, aqui o raio é 2. Então, está aqui. Essa é a nossa circunferência. Vamos para o segundo exercício agora, que também vai ser um pouco parecido, né? Só mudando algumas coisas. Vamos voltar para o slide só para a gente dar uma olhada no segundo exercício. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode ir no microfone. Ou se quiser contribuir também com alguma coisa, também pode ir. x² mais 4x mais y² menos 10y mais 25 igual a 0. Vamos lá. Vamos tentar fazer essa questão aqui agora. Bom, perceba que nessa segunda equação, do segundo exercício, talvez não fique tão óbvio para a gente que isso aqui seja uma circunferência. A gente já sabe que é, porque está dentro desse assunto, né? Mas como seria, então, se a gente não... Como seria para transformar essa equação aqui em uma circunferência? Ou melhor, como seria para você transformar essa equação aqui naquela equação padrão da circunferência? Porque, ó, na verdade, gente, não é que eu estou mudando, assim, o que eu vou fazer aqui é procedimentos sem alterar isso daqui. Mas, por exemplo, se você no GeoGebra jogasse exatamente o que está aqui, ia aparecer uma circunferência? Ia. Tá? Ia aparecer uma circunferência. Então, por mais que a gente vai mudar um pouco a cara dessa equação, mas o esboço dela, ou seja, o que ela é, não vai mudar. Ela ainda é uma circunferência. Tá, como é que eu vou fazer aparecer uma circunferência aqui? Para eu fazer aparecer uma circunferência, eu vou precisar que apareça x menos a ao quadrado, entre parênteses, e eu vou precisar que apareça y menos b ao quadrado, entre parênteses. Essa é a primeira coisa que eu quero que apareça. Só que como é que eu vou fazer isso se, ó, aqui eu tenho x², mas aqui eu tenho 4x. Aqui eu tenho y², mas aqui eu tenho menos 10y. Então, como é que eu vou fazer com que, a partir desses dois aqui, desses pares, apareça x menos alguma coisa ao quadrado e y menos alguma coisa ao quadrado? Eu vou ter que completar quadrado. Tá? Então, acho que vocês fizeram muito isso no cálculo 1. Aqui a gente vai ter que fazer também bastante, né? Principalmente quando se trata dessas equações de circunferência e esfera. Tá, então olha só. Como é que a gente vai fazer? Eu vou até fazer aqui no terceiro quadro. Vou ir fazendo. Primeira coisa, note que aqui eu tenho x² mais 4x. Mais 4x. Então, na hora que eu for completar quadrado, eu vou querer que apareça algo assim, ó. Algo como x mais a ao quadrado. Tá? Eu vou querer que apareça x mais a ao quadrado. Algo parecido com isso. Na hora que você vai desenvolver isso daqui, ó, o que seria x mais a ao quadrado? Seria x² mais 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Ou seja, na verdade, eu quero passar daqui para cá. É isso que eu quero. Para eu passar daqui para cá, eu tenho que saber quem é o meu valor de a. Porque, por exemplo, para eu passar daqui para cá, eu preciso ter x ao quadrado. Aí, bora voltar para cá. Aqui eu já tenho x ao quadrado? Já. Eu preciso ter também, ó, 2 vezes a vezes x. Aqui eu tenho 4x. Então, nesse caso,
para que 2 vezes A vezes X se torne 4X, o A tem que ser quanto? O A tem que ser 2. Se o A for 2, vai ficar 4X. Então, com isso, ó, eu descubro que, na verdade, o meu A é igual a 2. Porque se o A for 2, aqui vai ficar x² mais 2 vezes 2 vezes x, vai ficar 4x, é o que já está lá. Então, para completar esse quadrado, só está faltando o quê? Mais A ao quadrado. Se o A é 2, então mais quanto aqui? Mais 4. Como é que eu vou fazer aparecer o mais 4 aqui? Eu posso logo somar ou subtrair, mais 4 menos 4. Ou, se eu quiser, posso tirar daqui, ó. Não tenho mais 25? Então, 25 posso colocar. 25 não é 4 mais 21? Então, posso tirar 4 unidades daqui e jogar para cá. Aí vai ficar x² mais 4x mais 4. Da onde eu estou tirando esse 4 aqui? Estou tirando um pouquinho desse 25. Aí, claro, quando você fosse escrever ele já aqui, já não ia ser 25, ia ser 21. Mas antes, bora olhar agora para o y. O y aqui, ó, é negativo, tá? O menos 10y é negativo. Então, esse daqui, eu quero que ele se torne isso daqui. Vai ficar y menos b ao quadrado. Quando eu desenvolvo esse parênteses, vai ficar y² menos 2 vezes b vezes y mais b ao quadrado. Y² eu já tenho. Menos 2 vezes b vezes y, eu quero que se torne menos 10y. Então, b tem que ser quanto? B tem que ser 5. Então, coloca aqui, ó, b igual a 5. Se o b é igual a 5, então está faltando mais quanto aqui? Está faltando 5 ao quadrado. Está faltando 25. Ah, tá. Então, bora fazer o seguinte, ó. Está faltando 25. Aqui já não tem 25? Já. Então, vamos deixar esse 25 para cá mesmo. Aí, aqui vai ficar y menos 5 ao quadrado, né? Porque aqui, ó, o meu b era 5, então eu consegui transformar daqui para cá. Aí você vai dizer, professor, mas se eu não tinha tirado o 4 daqui para cá, tá tudo bem. Só que depois eu percebi que eu ia precisar desse 25 para cá já. Então, como é que eu faço para esse 4 aparecer aqui? Como eu falei antes, eu posso somar com 4 e subtrair com 4. Ou eu posso somar 4 unidades dos dois lados da minha equação, que eu não vou estar alterando a minha equação. Tudo bem? Então, ó, quando eu colocar aqui igual, já não vai mais ser 0, vai ser 4. Por que apareceu esse 4? Porque eu somei 4 dos dois lados da minha equação. Somei do lado esquerdo e somei do lado direito. Quando eu deixei assim, agora eu já posso colocar em forma aqui do parêntese. Isso aqui vai ficar x mais 2 ao quadrado. Então, por enquanto, nós estamos com isso daqui, ó. X mais 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 4. Você já consegue me dizer quanto é o raio? O raio é 2, né? Porque 4 é 2 ao quadrado. E quem é o centro? O centro é menos 2 e 5. Porque lembre que na fórmula da equação lá da circunferência, não é x mais alguma coisa, é x menos alguma coisa. Como é que eu faço aparecer o menos aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, com isso, ó, agora sim, eu consigo perceber que o centro da minha circunferência é o ponto menos 2 e 5. E o meu raio vale 2. Então, se eu for desenhar essa minha circunferência, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar esse ponto aí. O ponto é menos 2 em x e é 5 em y. Vamos dizer que o menos 2 está por aqui. Vamos dizer que o 5 está por aqui. Então, vamos dizer que bem aqui seria o meu centro. E agora, a parte daqui, ó, eu faço uma circunferência de raio 2. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Tudo bem, gente? Perceba que, de propósito, eu estou encostando aqui no eixo y, né? Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, o meu x não é menos 2?
Então, qual é a distância daqui do menos 2 aqui para a minha origem? Não é 2? Exatamente quanto é o raio, que é 2? Então, obrigatoriamente, no meu desenho, eu tinha que encostar aqui no meu eixo Y. Tá? Então, são detalhes que você precisa treinar para lembrar na prova. Porque, às vezes, na prova, a gente está tão acostumado a já descobrir o centro e o raio, já sair desenhando, que esquece de alguns detalhes como esse daqui, por exemplo. Né? Então, fique atento. Né? Mas, para isso, fique treinando, fique exercitando. Alguma dúvida até aqui, gente, com relação à circunferência? Tá tranquilo, né? Opa, você tem uma dúvida? Você pode ir aqui no microfone, por favor, olha o microfone tão pertinho, tão tranquilo. A sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente aqui nesse auditório ou nas salas remotas. Aí só diga seu nome e seu curso, por favor. Bom dia, meu nome é Felipe Matheus, Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental. Tudo bem, Eu Felipe. fiquei na dúvida, foi nessa parte ali, quando o senhor fez essa conta aqui para chegar lá no 25, que o senhor começou a tirar 4, aí me perdi todo aí. Tá, muito bem, Felipe. Ainda bem que você perguntou, que às vezes a gente faz as coisas rápido, né? Tá, vamos lá. Vamos voltar para cá por enquanto, né? Esquece o x por enquanto. Vamos olhar só para o y. O que eu queria? Eu queria transformar isso daqui em isso daqui, né? Eu queria no final que ficasse y menos algum número, que eu ainda não sabia qual era, ao quadrado. Só que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Por quê? Produto notável. Isso aqui é ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é um produto notável. Agora, a minha dúvida é, quanto é o meu b? Vamos lá. Aqui na minha equação, eu já tinha y ao quadrado. Aqui na minha equação, eu tinha menos 10 vezes y. E aqui eu tinha menos 2 vezes b vezes y. Para que esse do meio aqui se tornasse 10y, o b tinha que ser igual a 5. Porque o b sendo igual a 5, aqui vai ficar menos 2 vezes 5 vezes y, que vai ficar menos 10y. Agora que eu sei que o b é 5, para eu completar esse quadrado, só está faltando mais b ao quadrado. Se o b é 5, 5 ao quadrado é 25. Aí eu falei, opa, mas eu já tenho 25 aqui. Então, na verdade, esse 25 sozinho já está completando esse quadrado aqui. E é por isso que eu transformei para cá. Então, na verdade, o 25 eu já usei ele todinho para cá, para completar o y. Mas espera aí, tinha o x também para completar. Lá, quando eu estava fazendo as contas para o x, eu descobri que o que faltava completar para o x era 2 ao quadrado, que era 4. Aí eu vou te perguntar, mas como é que eu ia completar com mais 4 aqui, se eu já gastei o 25 todo no y? Aí eu te falo, não tem problema. Porque mesmo que eu não tenha mais nada para usar, numa equação eu não posso somar dos dois lados, que eu não vou alterar a minha equação, aí eu vou somar exatamente 4. Que eu não sou besta, eu sou esperto, eu falo, não, eu vou somar exatamente o que eu quero. Quando eu somei 4 dos dois lados, na verdade, eu só queria desse lado daqui. Do lado direito eu só somei porque eu sou obrigado a somar, senão eu ia desbalancear. Só que quando eu somei aqui, eu completei o quadrado e acabou aparecendo o 4 aqui do outro lado, que se tornou meu raio. Entendeu? É por isso que ele apareceu. Ah, sim, entendi. Entendeu, Felipe? Entendi. Muito bem, obrigado pela sua pergunta. Palmas para o Felipe pela pergunta. E é isso, sempre que você tiver na dúvida, pode vir, tá, gente? Fico feliz, na verdade. Ó. A gente já bateu o recorde de perguntas, não foi? Porque na aula passada não teve nenhuma pergunta, total de 0. E hoje já teve uma, então já é um recorde, né? Já pode comemorar e quem sabe hoje mesmo 2, 3, 4 perguntas. Tá, gente, vamos passar agora para o próximo tópico, que é o da esfera. Só que a esfera, se você reparar, ela é o mesmo raciocínio da circunferência. Porque agora o que vai mudar é que nós estamos no R3. Nós estamos em 3 dimensões. Porque, olha só, se eu te perguntar o que é uma esfera, provavelmente você vai saber também, assim, você vai imaginar o que na sua cabeça? Praticamente uma bola, né? Só que a esfera, gente, quando eu falar esfera aqui em cálculo 2, eu estou falando só da borda, só da casca, dessa bola que você está imaginando. Tudo bem? Então, na verdade, o que é uma esfera? Esfera é o conjunto dos pontos que estão equidistantes a um centro. Não é a mesma coisa que eu falei para a circunferência? É, só que agora... Por que agora eu estou chamando de esfera? Essa é uma forma de definir quando eu estou no R3. Mas se você reparar, no fundo, a definição é a mesma. Qual é a definição? Você tem um ponto naquele espaço, que pode ser no R2, no R3, pode ser até na reta, só que a gente não vai chamar de circunferência, vai chamar de outra coisa.
você tem um ponto daquele espaço e você tem uma distância. E aí você quer pegar todos os pontos que estão nessa mesma distância daquele ponto inicial, daquele centro. Isso vai te gerar uma figura. Se for no R2, a gente chama essa figura de circunferência. Se for no R3, a gente vai chamar essa figura de esfera. E se for em outros espaços, você pode chamar de outra coisa, mas a definição ela é a mesma. Ela tem a ver fortemente com a definição de distância que a gente viu na segunda-feira. Então, vamos lá. Esfera. Então, não tem muito mistério, né? Considere agora um ponto aqui do R3. Esse ponto C eu vou chamar de centro. Vamos também considerar uma constante ou um escalar positivo. Essa constante eu vou chamar de raio. E se eu pegar todos os pontos P, esse ponto P é um ponto geral, que estão a exatamente a mesma distância de C, essa distância R, então isso aqui eu chamo de esfera. Esfera de centro C e raio R. Claro que no R3, né, se você pensar, por exemplo, vamos pensar aqui rapidamente, né? Quando você estava no plano, você tinha um centro e você queria pegar todos os pontos que estão na mesma distância, você está limitado ao plano. Então, você só podia pegar pontos assim. Por isso que formar uma circunferência. Só que agora você não está mais limitado ao plano, você está no espaço, o nosso espaço aqui tridimensional. Então, se você pegar um ponto nesse espaço e considerar todos os pontos que estão na mesma distância, não vai ser só isso daqui, porque você também pode ir para frente e para trás. Então, isso já não vai formar uma circunferência, vai formar toda essa casca aqui, que a gente chama de esfera. Tudo bem? Então, vai ficar algo parecido com essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. E, como eu falei, não muda nada, então vamos resolver aqui um exercício, né? 2, pelo menos. Ó, encontre o centro e o raio da esfera. Ó, aqui eu já disse que é uma esfera, não é nem para ter falado que era uma esfera, né? Mas tudo bem. A ideia na prova faça um esboço do lugar geométrico, então faça um esboço da figura aqui dessa equação. Faça o gráfico dessa equação. Isso que ia ser mais legal. Mas tá. Já que eu já disse que é uma esfera mesmo, por uma surpresa de 0 pessoas, né? Porque a gente está na parte de esfera. Vamos fazer. Exercício 1. X² mais Y² mais Z² menos 16 igual a 0. Vamos fazer primeiro essa. Depois a gente passa para o próximo exercício. Bom, então, mais uma vez, eu olho para essa equação e ele mesmo já me disse que é uma esfera. Perceba que aqui nessa equação eu tenho x², eu tenho y² e eu tenho z². Para que eu tenha uma esfera, o que precisa aparecer aqui? Qual é o formato da equação? Eu vou fazer aqui do lado, rapidinho. Olha, se ele me deu um centro aqui, ó, só que esse centro agora ele é o elemento do R3. Então, ele não tem só 2 coordenadas, ele tem 3 coordenadas, A, B e C. E ele me deu um raio. O que é uma esfera? É o conjunto dos pontos cuja distância até o centro é igual ao raio. Esse ponto P é um ponto geral, é um ponto x, y, z. Então, se esse ponto P é um ponto geral, o ponto C é um ponto que ele me dá, é ABC, então, qual é a distância? Como é a fórmula da distância entre dois pontos? Raiz quadrada de x menos a ao quadrado, raiz quadrada de x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, y menos b ao quadrado, mais, agora eu tenho z menos c ao quadrado, já que a minha distância é no R3. Z menos c ao quadrado. Tira a raiz igual a r. Só que agora eu já vou eliminar logo a raiz, né? Vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, a minha equação da esfera é essa daqui. De onde ela veio? Dessa equação aqui. A distância de um ponto P geral até o centro tem que ser igual a r. Daqui, eu obtenho isso daqui. Tá? Então, por isso que eu digo, não precisa gravar nada. Só lembre daqui que você já consegue chegar aqui. Então, eu quero que essa minha equação ela fique desse jeito aqui. Note que aqui, gente, eu só tenho x², y² e z². E essa constante aqui. Não aparece em nenhum momento alguma coisa vezes x, ou alguma coisa vezes y, ou alguma coisa vezes z.
Digo z elevado a 1 mesmo, x elevado a 1, não aparece. Então, daqui eu já posso escrever assim, ó, x menos 0 ao quadrado. Né? Isso é a mesma coisa que isso daqui. Esse daqui eu já posso escrever y menos 0 ao quadrado. E esse daqui eu já posso escrever z menos 0 ao quadrado. E esse 16, quero que ele fique aqui, e eu sei que 16 é 4 ao quadrado. Está aqui. Então, essa esfera, onde é o centro dela? Na origem. E qual é o raio dela? 4. Então, posso escrever aqui, ó, que o centro dessa esfera é a minha origem, meu raio é 4. Então, se você for desenhar, você faz aqui agora os 3 eixos, que agora isso aqui é uma esfera. Ó, lembrando aqui o eixo x, eixo y, eixo z. Você já sabe que o centro, ó, é aqui na origem. Uma dica, na hora que você for fazer uma esfera, comece fazendo uma circunferência. Tá? Comece com uma circunferência. Porque se você reparar, né, como se fosse uma esfera, fosse a junção assim, de várias circunferências, só que você vai meio que movimentando elas. Né? Então, por exemplo, vamos começar com uma circunferência. Então, vou começar aqui, ó, com uma circunferência normal. Aí aqui, no eixo y, eu já sei que é 4, porque o raio é 4. A mesma coisa no eixo x, a mesma coisa no eixo z. Pronto, fez uma circunferência, agora é só fazer outra na horizontal. Pronto. Isso aqui você já pode dizer que é uma representação, é um esboço de uma esfera, onde o centro é na origem e o raio aqui, ó, o raio é 4, ou seja, ela corta os eixos, eixo x, eixo y, eixo z, justamente nesse valor que é o raio. Tudo bem? Então, beleza. Ó. Hoje, qual é o dever de casa, quando vocês saírem daqui? Não é mais treinar só pontinhos. Treinar o quê? Esferas. Agora no R3, para vocês irem se acostumando cada vez mais com esse espaço. Tá bom? O próximo exercício, fazer lá no primeiro quadro, vai aparecer no slide para vocês o segundo exercício. Aí eu vou só escrever as informações que tem lá para a gente poder fazer. Exercício 2, x² mais y² mais z² menos 6x menos 4y menos 8z mais 25 igual a 0. Vamos lá, vamos resolver essa equação agora. Bom, a ideia é que com a prática, você já olha para uma equação dessa, ela é um pouquinho grande, verdade. Mas você já olha, você já sabe que é uma esfera. Aí, com o tempo, mais ainda, quando você vai exercendo cada vez mais, você olha para essa esfera, tá, já sei até qual é o centro e o raio dela. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer com calma, né? Então, nesse caso, perceba que não aparece só esses 3 elementos aqui que apareceram anteriormente. Aparecem também outras coisas que envolvem x, y e z. Então, eu vou colocar todo mundo agrupado. Vou escrever assim, ó, vou escrever x² menos 6x, aí aqui eu vou dar um espaço, aí depois mais y² menos 4y, aí aqui eu vou dar um espaço, mais z² menos 8z. Aí vou terminar aqui, mas ainda tenho 25, mas por enquanto eu vou logo completar esses quadrados aqui. Tá. Como é que eu vou completar esses quadrados? Vocês vão me ajudar. Aqui, ó, eu tenho x² menos 6x. Então, eu quero que isso aqui, no final, como tem um menos ali no 6, eu quero que isso aqui se torne x menos a ao quadrado. Eu sei que x menos a ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ora, eu já tenho x² ali. Agora, no lugar desse daqui, o que está aparecendo ali é menos 6x. Se aparece menos 6x, o meu a aqui tem que ser quanto, gente? Tem que ser 3. Então, ó, eu já descobri que o a é igual a 3. Porque se o a for igual a 3, aqui vai ficar menos 6x, que é o que eu já tenho lá. Então, para completar o quadrado, aquele primeiro ali, o que está faltando é só somar a ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que dá 9.
Então, eu vou vir aqui, ó, vou somar. Mais 9. Já somei aqui mais 9. Então, desses 25 aqui, eu só tenho 16, né? Porque eu já usei 9 unidades, só sobraram 16. Mas, por enquanto, segura isso daí. Vamos ficar aqui com esse 9. Agora, para cá, o y. O y é a mesma coisa, ó, aqui é negativo. Então, eu quero que apareça y menos b ao quadrado. Desenvolvendo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, ali eu tenho menos 4y. Então, esse b tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2. Então, já sei que o meu b é igual a 2. Se o meu b é igual a 2, então b ao quadrado é 4. Então, o que está faltando aqui é mais 4. Olha só, desses 25 aqui, eu já gastei 9 unidades e eu já gastei 4 unidades. Já gastei 13 unidades no total. Então, desses 25, só restaram 12 unidades por enquanto. Mas será que essas 12 é suficiente para completar esse quadrado? Não sei, vamos descobrir agora. Esse z, ó, eu quero que fique z menos c ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso, gente, o que eu tenho ali aparecendo é menos 8z. Então, o c tem que ser igual a quanto? 4. Então, se o c é igual a 4, então o que está faltando ali é mais 4 ao quadrado, que é 16. Eu tenho 16 aqui, só tenho quanto? 12. O que está faltando para ter 16? 4 unidades. Então, eu venho aqui, ó, e faço mais 4. Aí, às vezes, a gente faz isso, aí o aluno pensa, nossa, professor, o senhor pode forçar a barra aí, né? O senhor pode fazer essas gambiarras aqui, mas eu, na minha prova, não posso. Não, porque isso aqui não estou forçando nada. O que eu vou fazer? Se eu somei 4 aqui, do outro lado aqui, que era 0, eu vou somar 4. Então, não estou fazendo nada ilegal aqui, né? Então, ó, se eu somei 4 aqui, eu consigo somar, é só eu somar 4 do outro lado, porque eu não estou desbalanceando nada. Tá, aí aqui, 12 mais 4 é 16. Então, eu consigo completar aqui o quadrado. No final, como é que vai ficar? Esse daqui vai ficar x menos a ao quadrado, só que o a é 3, vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais, aqui já está completo também, y menos b ao quadrado, o b é 2, então y menos 2 ao quadrado. E por último, aqui eu já estou considerando 16, tá, gente? Então, eu completei esse quadrado, o c é 4, vai ficar z menos 4 ao quadrado. Igual a 4, só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora que eu já ajeitei bonitinho, né, para a minha equação, eu consigo já dizer que o C, onde é o centro da minha esfera, qual é o ponto? 3, 2, 4. Então, 3 em x, 2 em y, 4 em z. Quanto vale o meu raio? Vale 2. Mais uma vez, se lá no GeoGebra eu jogasse essa equação aqui, do jeito que está aqui agora, já ia me dar uma esfera de centro aqui, raio aqui? O que vocês acham? Sim, já ia dar, porque, na verdade, isso aqui ainda é uma esfera. Eu não transformei nada, não fiz nada assim, nossa, que mudasse, né, o que era o nosso esboço. Tá, nesse caso, como é que você ia desenhar essa esfera? Você ia marcar primeiro o nosso centro, né? O centro é 3, 2, 4. Aqui eu só vou fazer um esboço, tá, gente? Esboço é esboço, então não vou fazer muito tão realista assim. Mas vamos lá. Aqui você marca os 3 eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z. Eu vou primeiro marcar esse ponto aqui, ó. 3 unidades em X, 2 unidades em Y. Então, vem aqui. Vamos dizer que uma unidade está aqui, 2 unidades aqui, 3 unidades aqui. Agora, Y é 2 unidades. Então, vamos dizer que uma unidade é aqui, 2 unidades é aqui. Então, venha, ó, vou unir esses dois pontos, que nem a gente fez na aula passada, né, que agora vocês já têm o domínio disso daqui, porque vocês treinaram bastante, né? Vocês fizeram 50 pontos, 100 pontos aí, só treinando essa parte. Marquei, falta agora o
o Z, que é 4 unidades. Aí aqui eu já vou fazer essa diagonal, que você já sabe que você vai precisar dela. Aqui no Z eu marco 4 unidades. Vou dizer que aqui é 1, 2, 3, 4. A 4 está aqui. Aí o que eu faço com esse ponto? Eu jogo ele para cima, já que o Z ele é positivo. E esse 4 aqui, ó, eu jogo ele paralelo com essa diagonal. Então vai ser mais ou menos para cá. Até que uma hora que elas vão se encontrar. Elas vão se encontrar mais ou menos aqui. Esse aqui é o meu ponto C. Como é que você desenharia uma esfera? Aí é aquela dica que eu lhe dei. Comece desenhando uma circunferência. Porque aqui, ó, quanto é o meu raio? Não é 2? Então, tente fazer uma circunferência afastada 2 unidades desse centro aqui. Nesse caso, ficaria algo mais ou menos assim. Ó. Eu poderia marcar 2 pontos para a esquerda, 2 unidades para a direita, 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. 2 unidades para a esquerda, eu ficaria bem aqui. Ó. Mais ou menos nesse ponto aqui. Lembrando que isso aqui é só um esboço, tá, gente? Mas seria mais ou menos por aqui. Depois, 2 unidades para a direita. Eu já poderia marcar mais ou menos por aqui. Aqui eu não estou fazendo com tanto rigor, até porque a gente não, enfim, a gente não está com... A gente tem muita coisa para ver ainda, né? Mas a ideia é que você marque 2 pontos para a esquerda, 2 pontos para a direita, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Depois, a gente só faria a nossa circunferência. Faria essa primeira circunferência, depois faria essa outra circunferência aqui. Ó. Pronto. E aí nós já temos mais ou menos um esboço de como seria essa esfera aqui. Tá? Se na prova cair algo assim, faça um esboço, você não precisa ficar tão preocupado com os mínimos detalhes, tá bom? Mas, por exemplo, o que você pode perceber aqui é que eu tentei fazer com que essa esfera ela encostasse aqui nesse eixo XZ, já que ela está afastada 2 unidades aqui em Y e o raio dela é justamente 2. Então, tentei pelo menos projetar isso daqui. Os outros eu já não usei de tanto rigor. Alguma dúvida? Então, dever de casa, né? Agora você vai escolher pontos e fazer esferas aí ao longo do nosso espaço. Muito bem. Próximo tópico que a gente vai ver hoje, a gente vai falar um pouco sobre bola aberta. Gente, o que é bola aberta, na verdade? Por que a gente vai ver isso daqui? A gente vai ver isso aqui porque bola aberta também é um tipo de superfície ou curva que a gente vai precisar aqui no cálculo 2. Porque até agora, se você parar para pensar, na segunda-feira a gente viu pontos, só pontos no espaço. Ou retas, segmentos de reta, que eram distâncias. Hoje, eu disse para vocês que a gente ia ver curvas e superfícies. Até agora, a única curva que eu mostrei para vocês, quando eu digo curva, é a curva plana, foi a circunferência. E a única superfície que eu mostrei para vocês foi uma esfera. Outro tipo de curvas e superfícies é o que a gente vai chamar aqui de bola aberta. O que seria a bola aberta? Vamos lá. Olha só. O que é a bola aberta? Olha essa definição aqui. Aqui eu estou dando a definição geral. Para você definir uma bola aberta, você vai precisar de um ponto, que pode ser um elemento do Rn, pode ser do R1, do R2, do R3, do R4, e você vai precisar de um número, de uma constante positiva. Engraçado, né? Eu vou precisar de um elemento do Rn e de uma constante positiva. Mas lá na circunferência na esfera, não era disso que eu precisava também? Era. E tem mais uma coincidência agora também. Além de eu precisar exatamente desses 2 elementos, que é um ponto e um número, uma constante positiva, eu também vou vincular esses 2 fatores à distância. Aí você diz, professor, se o senhor vai pegar um centro, vai pegar um raio e vai usar o conceito de distância, isso não é uma circunferência ou uma esfera? Só não vai ser, porque na hora que eu for usar a fórmula da distância, eu não vou usar igualdade, eu vou usar desigualdade. Tá? Então, é isso que vai, digamos, diferenciar. Então, olha só, vamos voltar para a definição. A única diferença é que na hora que eu for aplicar a fórmula da distância, ao invés de eu querer que os pontos sejam, essa distância seja igual ao raio, eu vou querer que ela seja menor que o raio.
Então, agora eu vou fazer aqui só um desenho que você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Inclusive, eu vou usar isso daqui. Vamos aqui para o quadro, só para eu aproveitar esse exemplo que está bem aqui. Digamos que nessa questão aqui, ao invés de eu exigir a igualdade, eu exigisse o sinal aqui do menor. Então, ficaria menor, menor, menor. No final, eu ia obter essa desigualdade aqui. O centro ainda ia ser a origem e o raio ainda ia ser 2. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu não estou mais considerando os pontos que estão exatamente nessa distância do raio, que é a distância 2. Ao invés disso, eu vou considerar os pontos que estão numa distância menor que a do raio. Por exemplo, se o raio é 2, então esse ponto que está bem aqui fora entra nessa desigualdade aqui? Não, porque a distância da origem, que é o centro nesse caso, até esse ponto é maior que o raio, então não vai entrar. Agora, esse ponto bem aqui ia entrar nessa situação? Sim, porque a distância da origem, que é o centro, até ele é menor que o raio. Esse ponto bem aqui ia entrar? Não, porque é menor, não é menor ou igual, é menor. Então, esse aqui está exatamente igual a 2. Eu quero que todo mundo seja menor que 2. Então, no final, que figura isso daqui ia me dar? Ia ser só essa linha aqui? Não. Ia ser isso daqui, ó. Ou seja, na verdade, quando eu aplico uma desigualdade, já muda a minha figura. Já não é mais só a linha, só a borda, só a fronteira. Não, é o que está dentro. Ou seja, o que ele me deu aqui foi mais ou menos um que a gente chama de disco. Foi mais ou menos isso. A fronteira não conta nesse caso. Então, para dizer que ela não conta, eu vou colocar aqui, olha, tracejada. Não vou colocar uma linha contínua. Isso aqui é só para representar que essa circunferência ela não entra na figura, não faz parte, tá? Conseguiram perceber a diferença entre a bola aberta e a circunferência? Isso no R2. Se fosse no R3, a mesma ideia, só que eu não ia estar com a casca da minha bola, digamos assim. Eu ia estar com toda a parte de dentro. E a parte da superfície aqui já não ia entrar, mas eu ia ter tudo que estava dentro da minha esfera. Na verdade, esse conceito aqui também de bola aberta, ela também entra no R1. Então, por exemplo, como é que seria no R1? Até trouxe um exercício aqui, só para a gente entender melhor. Trouxe 2, na verdade, mas eu só vou fazer o primeiro. O segundo aqui, você pode fazer na sua casa, né? Porque ó, se você prestar atenção, o que é isso aqui? Você marca o centro é 0 e menos 3. Eu já te disse quem é o centro. Então, você vai lá e marca o ponto. 0 e menos 3. E você faz uma circunferência de raio 2. Quando você fizer a circunferência, como aqui você está considerando uma bola aberta, aqui, e esse aqui é a anotação da bola aberta, então o que você vai fazer? Você vai achurar a parte de dentro da circunferência. É isso que você vai fazer. O que eu fiz ali no quadro, você vai fazer nesse exercício 2. Agora, aqui no 1, eu vou fazer porque ele já é um pouco mais interessante. Porque nesse caso aqui, ó, essa bola aberta, ela está na reta. Você fala, na reta? Porque o que você imaginou até aqui? Um disco ou você imaginou a parte dentro de uma bola tridimensional? E na reta? Como é que seria isso na reta? Teria problema? Não. Eu posso usar a mesma definição que eu usei ainda agora. Por isso que eu digo, se você entender a definição, eu posso mudar o espaço como eu quiser. Você vai saber fazer. Porque você entendeu a definição, você entendeu o raciocínio que está por trás. Então, vou fazer esse exercício 1. E o 2, vou deixar para casa. Então, nesse exercício, ele já me disse que o centro é igual a 1, o raio é igual a 0,5. Pronto, vamos fazer essa questão. Olha só,
Nessa questão aqui, que ele já me diz que o centro é 1 e o raio é 0,5, você pode até estranhar. Nossa, o centro é um número, que está acostumado o centro ser um elemento do R2 ou do R3, né? Ser um par de números, ou um trio de números. Só que aqui o centro é 1, porque eu já não estou mais no R2 nem no R3, eu estou na reta. Então, na reta, todo mundo é número. Então, por exemplo, eu venho aqui na reta, isso aqui vai representar os reais. Vou marcar aqui a origem, vamos dizer que a origem está aqui, esse aqui é o 0, e vou marcar o 1, vamos dizer que o 1 é daqui para cá. Tá? Então, esse 1 aqui é o centro. Agora eu vou dizer, vou colocar aqui o raio. O que é o raio? Olha só, se eu estivesse considerando isso daqui, ó, a distância de um ponto P até o ponto C igual ao raio, igual a 0,5. Se fosse uma igualdade, que nem era antes na circunferência e na esfera, o que eu quero aqui? Eu quero todos os pontos que estão a partir desse ponto aqui, que é o ponto 1, exatamente meia distância. Aqui na reta, eu tenho infinitos pontos que estão afastados desse daqui, exatamente meia distância. Eu tenho infinitos pontos que estão exatamente afastados dele? Não. Quem são os pontos daqui da reta que estão a essa distância aqui, 0,5 desse ponto 1? Quem são os pontos? O meio e o 1,5. Por exemplo, se eu considerar aqui o ponto 0,5 e considerar o ponto 1,5, esses dois pontos, eles estão afastados desse ponto aqui exatamente o quê? Uma distância de 0,5. Vocês concordam comigo? Então, se eu tivesse exigindo a igualdade, como seria esse desenho? Só dois pontos. Interessante, né? Então, ó, no R2, essa igualdade gera o quê? A circunferência. No R3, gera uma esfera. E no R1, 2 pontos. Isso que ia gerar. Tá, só que no nosso caso, eu estou falando de bola aberta. Se estou falando de bola aberta, isso aqui não é igual. Isso aqui é menor. Ou seja, eu quero todos os pontos que estão a uma distância menor que essa daqui. Quem seriam esses pontos? Esse ponto aqui entraria? Ele conseguia satisfazer isso daqui? Não, porque está numa distância mais afastada do 1. E esse daqui entraria? Sim, na de todo mundo que está aqui entre esse e esse, né? Então, isso daqui, ó, esse intervalo aqui, aberto, tá? Aqui eu não estou considerando 0,5 e 1,5. Esse intervalo aqui, ou seja, a minha bola aberta, nesse caso, seria o intervalo de 0,5 até 1,5 para essa situação. Deu para entender, gente? Então, no caso, a bola aberta na reta, no R1, é só um intervalinho. Por que eu estou falando de bola aberta? Né? Por que isso tem a ver? Porque se você reparar, esse conceito de bola aberta é importante para limites. Porque vocês lembram lá no cálculo 1, quando você vai calcular o limite, você está fazendo o quê? Uma aproximação, né? Uma tendência. Então, por exemplo, se o x está tendendo a 1, você se aproximava de 1 a valores tão próximos quanto você quisesse. Não era essa que é a definição? Pois é, por trás disso, você tinha que ter um intervalo aberto aqui, que era uma bola aberta, na verdade, só que você não sabia. Então, dentro de uma bola aberta, considerando bolas abertas cada vez menores, você se aproximava de alguém na imagem, isso era o conceito de limite. Aqui em cálculo 2 a gente vai usar esse conceito, só que a bola aberta nesse caso não vai ser na reta mais. Ou vai, depende da função que a gente for considerar. Mas para aquelas funções que eu mostrei ontem para vocês, vai ser dentro do R2, vai ser dentro de um disco. Conforme você se aproxima do centro de um disco, a valores cada vez mais próximos, o que acontece com o gráfico lá da sua função? Se aproxima de um valor, se aproximar, o limite está convergindo. Mas isso não é para agora, né? Isso são sendo dos próximos capítulos. Por enquanto, a gente só vai ficar com essa definição aqui mesmo. Alguma dúvida, gente? Se cair na prova isso aqui, está tudo bem? Tudo certinho? Tá, então vamos continuar.
Vamos para a última parte da aula de hoje, desse slide, que vamos falar um pouquinho sobre gráficos. E quando eu digo gráfico, eu estou falando de curvas e superfícies no geral, tá? Tanto mais focando no R2 e no R3. Então, o que seria uma curva para a gente? Agora que eu vou definir mesmo o que é curva, o que é superfície. Então, olha só. O gráfico de uma equação desse tipo aqui, ó, perceba que eu tenho uma equação, onde nessa equação, em questões de variáveis, só aparecem duas variáveis, que é a variável x e a variável y. Toda vez que eu tenho uma equação onde aparecem apenas duas variáveis, e eu considero todos os pontos do plano que satisfazem essa equação, então o gráfico dessa equação, e eu estou considerando o R2, é o que nós chamamos de curva plana. Toda vez que você tem uma equação no R2, e você quer pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, esses pontos unidos, eles vão te dar uma curva plana. Ah, se eu não entendi direito. Calma, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui é uma equação? É. Vamos dizer que eu estou considerando o R2, tá, gente? Por enquanto, eu só estou considerando o R2. O que é o R2 mesmo? É o plano cartesiano para a gente, né? Então, se eu pegar todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, todos os pontos do plano cartesiano que satisfazem essa equação aqui, se existirem, né? Porque pode ser que eu te dê uma equação que não tenha nenhum ponto que satisfaz, mas se existirem pontos que satisfazem essa equação, isso vai me dar um gráfico, vai me dar uma figura. Essa figura vai ser uma curva, que a gente está chamando de curva plana. Vocês sabem que figura vai me dar isso daqui? Uma elipse. Bem, então tá aqui, ó. Então, se eu fosse pegar todos os pontos que satisfazem esta equação, isso aqui vai me dar esse gráfico aqui, essa curva plana, que é o que nós chamamos de elipse. Então, você pode até revisar essa parte de cônicas, tá, gente? A elipse, a hipérbole e outras coisas. Porque aqui em cálculo 2 cai muito essa parte de geometria analítica também. Então, se você puder revisar, seria bom. Tá? Então, outro exemplo. Ó, isso aqui não é uma equação? É, né? Nessa equação, estou considerando ainda no R2, tá? Se eu fosse pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, nesse caso, vocês acham que ia me dar o quê? O que vocês acham? Isso aqui já não é uma cônica. É isso aqui, ó. É o infinito, né? Ou a curva Lemin-Scata, como a gente chama. Então, se você for considerar todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, você tem justamente o infinito. E aí você mesmo, né, pode ficar lá na sua casa, por exemplo, baixa o GeoGebra, você mesmo pode ficar colocando equações lá e vai ficar aparecendo curvas planas para você. Se não aparecer nada, é porque a curva que você escreveu, ou melhor, a curva não, a equação que você colocou lá é uma equação que não tem solução nos reais. Aí não vai aparecer nada. Mas sempre que tiver, vai aparecer alguma coisa. E aí você pode ir brincando com isso. Tem até uma curva, que eu não sei se eu vou lembrar agora. Eu até gosto sempre de fazer ela. Vou entrar aqui no GeoGebra rapidamente. Só para a gente ficar exercitando essa parte. Eu faço ela todo semestre, na verdade. Ó, então, exercício, ó, tá aqui. Abre lá o GeoGebra, seu celular, do seu computador. Aí você fica fazendo algumas curvas aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma, assim, vai da sua imaginação, tá? x² mais y² menos 1 ao cubo. Aqui eu estou tentando chegar numa que eu já sei de cabeça. Mas a ideia é que você mesmo vai escrevendo para ver se vai dar alguma coisa. Mais x² y³ igual a 0. Ó, nesse caso, olha só o que deu. Coração, né? Só coração invertido, né? Deixa eu ver se eu mudar aqui. Aí lá na sua casa você vai, se eu mudar o sinal, ó, agora sim, coração. Tá vendo? Então, ó, você pode ficar fazendo várias curvas e vai ficar várias equações, vai ficar aparecendo curvas aqui. Então, por exemplo, pelo menos hoje, você já sai daqui sabendo a curva do coração.
Então, você já pode se declarar para alguém, alguma coisa, né? Ao invés de você desenhar, você vai escrever isso daqui, ó. Isso que você vai fazer. Você escreve e manda para a pessoa. Se a pessoa não entendeu, você explica, né? Você plota aí o gráfico para ela, tá bom? E tem vários desses, gente. Você pode ficar fazendo, se divertindo com isso, tá? A ideia é se divertir. Muito bem. Então, ó, isso aqui é uma curva plana. Voltando para cá. Vamos resolver aqui alguns exercícios, né? Por exemplo, esse aqui. Faça um esboço do gráfico da equação. Essa daí. Vou fazer aqui no segundo quadro. Vamos escrever primeiro. Ó, o que é legal agora é que a gente não sabe o que vai vir, né? Porque antes eu sabia, ia ser uma circunferência, ia ser uma esfera, eu não sei agora. Então vamos escrever aqui, x² mais 4y² menos 2x menos 24y mais 33 igual a 0. Ó, e vamos para o quadro agora. Então, perceba o que ele diz. Faça um esboço do gráfico da equação. Agora que é emocionante, você não sabe o que vai vir pela frente. Porém, se você fosse chutar, olhando essa equação aqui, você chutaria em quê, gente? O que você acha que vai aparecer? Um bom chute realmente seria a circunferência. Um bom chute, porque isso daqui é parecido com o que a gente fez da agorinha. Então, não tem problema. A gente não sabe ainda o que é isso daqui. Então, você pode pensar que é circunferência. E se é uma circunferência, o que a gente vai tentar fazer? Completar quadrado. Mas o caminho é esse mesmo para resolver essa equação. Então, vamos lá. Vamos completar o quadrado. Primeiro, eu vou organizar aqui. Vou colocar o x perto um do outro e y também. Então, vai ficar x² menos 2x. Aqui eu vou dar um espaço. Mais 4y² menos 24y. Aqui eu já vou deixar isso aqui um pouco de lado, que eu vou usar aqui algumas quantidades dele, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu quero que isso daqui se transforme em x menos a². X menos a². Que eu já sei que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso aqui, gente, que eu tenho x² menos 2x, o a tem que ser quanto? Tem que ser 1, né? Porque se ele for 1, vai ficar menos 2x, que é o que já está ali. Então, eu já sei que o a é 1. Se o a é igual a 1, então, quanto falta para completar aquele quadrado? 1² é 1. Então, eu venho aqui e vou somar mais 1. Olha, então aqui eu já usei uma unidade. Se eu usei uma unidade, esse 33 aqui vai ficar 32. Vai ficar mais 32 igual a 0. Eu não vou completar ainda esse quadrado, já poderia ir completando, mas eu vou fazer de outro jeito aqui nessa. Claro que existem vários caminhos, né? Eu sempre tento fazer o mais didático possível. Então, ó, aqui eu já completei. Eu já vou escrever ele, né, naquela forma lá, x menos a². Então, isso daqui eu já sei que é x menos a. O a gente viu que é 1, então vai ficar x menos 1 ao². E o resto eu vou repetir. Mais 4y² menos 24y mais 32 igual a 0. Olha o que eu vou fazer aqui. Vocês estão percebendo? Vamos ignorar o x. Sobrou isso aqui para eu completar, de quadrado. Aí você já vai dizer, nossa, mas poxa, eu era tão feliz quando era só x², só y². Por que esse 4 veio para me atrapalhar aqui já? Só que não tem problema. Às vezes, a gente não usa as ferramentas que a gente tem em matemática. Às vezes, a gente não usa porque a gente está tão acostumado a fazer as coisas só de um jeito, aquela coisa engessada, que eu não uso as ferramentas. Então, por exemplo, você está incomodado com esse 4 aqui? Ah, pessoal, eu estou incomodado. Então, divide. Vamos dividir por 4. Né? Ah, mas eu posso dividir só esse daqui por 4? Não. Tem que dividir o quê? Todo mundo. Mas não tem problema. Isso que a gente vai fazer. Ó. Então, eu vou dividir todo mundo aqui por 4. Por quê? Porque eu não gostei desse 4 aqui. Não gostei dele, eu quero que ele saia daqui. Então, eu vou dividir todo mundo.
Ah, pessoal, mas e aqui? O que eu faço com isso daqui? Calma, deixa em forma de fração. Vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido para 4. Deixa assim. Mas, pronto, agora 4 dividido para 4 vai dar 1. Então, aqui vai ficar só o y ao quadrado como você queria. Menos 24 dividido para 4 vai ficar 6. Então, 6y. E 32 por 4 vai dar 8. Está aqui, 8. Pronto. Agora sim, tá como você queria? Agora sim, professor. Agora eu quero completar esse quadrado. Então, vamos completar. Então, eu quero que aqui fique y menos b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso, gente, o b tem que ser quanto? Ali o b tem que ser quanto? 3, né? Então, ó, se o b é 3, então o que falta para eu completar aqui é 3 ao quadrado. Falta 9. Eu já tenho 8 aqui. Quanto falta, então, para completar os 9? Só 1. Então, eu vou somar mais 1 aqui, ó. Mais 1. Só que eu vou ter que somar do outro lado também. Então, vou somar mais 1 aqui. Pronto. Aqui já vai completar. Então, aqui, ó, vai ficar y menos o meu b é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. E esse daqui vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido para 4, igual a 1. Isso aqui deu uma circunferência? Não, mas deu algo parecido com a circunferência. O que que é? Uma elipse. Qual é o centro da elipse? Nesse caso aqui, qual é o centro? O centro ainda vale a mesma regra. Então, o centro é o ponto 1 e 3. Tá? Então, o centro aqui é 1 e 3. Ah, professor, e o raio é 1? Não. Lembra que na equação da elipse é uma equação assim, ó. Vou escrever aqui no quadro. É assim. X menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado. E aqui é 1 mesmo, tá? Aqui é 1. Então, ó, os elementos da elipse vai ser o centro dela, que é o x0 e y0, e esse a e b é justamente a distância que você vai dar na horizontal e na vertical. Como assim, professor? Nesse caso aqui, ó, eu vou marcar o centro primeiro. Vou marcar o centro, que é o ponto 1 e 3. Então, venho aqui, ó, marco o meu ponto 1, vou jogar ele para cá. E vou marcar meu ponto 3, vou jogar ele para cá. Não, aqui vai ficar ruim. Peraí, vou diminuir minha elipse, só para ficar bom o desenho. Só para aproveitar esse espacinho aqui que a gente tem. Tá, então vamos dizer que 1 é bem aqui. 1, 2, 3. É 1 em x, 3 em y. Então, ó, o primeiro ponto que eu vou marcar é esse daqui. Tá, eu quero que essa equação aqui fique igual a essa. Então, perceba que aqui embaixo, no denominador, é a ao quadrado. Aqui eu tenho 4, só que eu já sei que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O que significa que a minha distância horizontal vai ser de 2 unidades. Em x, a minha distância a partir do centro vão ser de 2 unidades. Então, eu venho aqui, ó, marco para a direita 2 unidades. Então, eu venho parar nesse ponto aqui. E marco para a esquerda 2 unidades também. Então, eu vou marcar esse ponto aqui. E em y, quanto é a distância que eu vou dar vertical? É 2 também? Não, porque aqui, ó, embaixo disso daqui, vocês concordam comigo que eu tenho 1 ao quadrado, já que não aparece nada? Então, a distância vertical é 1. Então, eu vou marcar uma unidade para cima, jogar ela para cá, mais ou menos, e uma unidade para baixo, jogar ela para cá. E agora, eu vou fazendo aqui a minha elipse. Tá? Então, essa daqui seria a elipse para esse caso. Alguma dúvida, gente? Então, assim, depois que você monta a equação, você só vê a distância horizontal, distância vertical e faz
a sua elipse, né? Vê onde é o centro, depois faz a sua elipse. Bom, então agora vamos passar para gráficos mais emocionantes ainda, né? Mais do que esses. Professor, tem mais emocionante que esse daí? Tem. Que a gente vai ver agora. Porque aqui, nesse gráfico que a gente fez agora, e que eu mostrei até aqui para vocês, eram gráficos de curvas planas. O R2 era o nosso espaço que a gente estava considerando. E se fosse o R3? Como é que seria? Isso que a gente vai ver agora. Então, ó, no espaço R3, a ideia é a mesma. Se você tem uma equação, e você quer pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, mas agora você está no R3, isso aqui já não vai mais te dar uma curva, vai te dar o que a gente chama de superfície. A esfera, por exemplo, é uma superfície, né? Tanto que, se você reparar, a equação da esfera é uma coisa assim, né? X² mais Y² mais Z² igual a um raio ao quadrado. Uma esfera de centro na origem, raio tanto. Pois bem, exemplo. Olha só, x igual a 0, y igual a 0 ou z igual a 0. Professor, isso daí vai me dar uma superfície? Vai, porque a gente está considerando agora só o R3, tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui no quadro essa. Aqui, gente, é muito importante que você saiba onde você está. Por exemplo, eu estou considerando aqui, ó, x igual a 0. Vamos aqui para o quadro, rapidamente. Vou fazer com x igual a 0, mas vale para os outros. Se eu te dou essa equação aqui, e eu falo para você, olha, desenha para mim o gráfico dela. Aí sabe o que você tem que me responder? Você tem que falar assim, professor, não dá para desenhar. Aí eu vou te falar, mas por que não dá para desenhar? Aí você tem que me dizer, porque o senhor não especificou onde, em qual espaço é para desenhar. É na reta, é no R2 ou é no R3? Aí eu vou falar, realmente, você tem razão. Então eu vou falar para ti, olha, desenha para mim essa equação na reta, no R1. Como seria? Olha, eu faria aqui a reta, só preciso de um eixo. E como seria o gráfico do x igual a 0 na reta? O que seria o gráfico? Só um ponto, ponto 0. Então, você acha que a origem, digamos que a origem está aqui. Então, está aqui, ó. Esse é o gráfico dessa equação na reta. Aí eu falei, realmente, você está certo, mas eu não gostei, eu queria algo mais elaborado. Então, desenha para mim essa equação no R2. Tá, então, essa aqui, isso daqui é no R1. Vamos desenhar agora essa mesma equação no R2. Se eu estou no R2, então eu estou com um plano, né? Então, vamos fazer aqui o plano cartesiano. Aqui eu tenho dois eixos agora, né? Eixo X e eixo Y. Como é que eu vou desenhar o gráfico dessa equação? Lembrando, o que é o gráfico de uma equação? É pegar todos os pontos que satisfazem essa equação aqui. No caso da reta, eu só tinha um ponto que ia satisfazer essa equação, que era esse ponto aqui. No caso do R2, será que eu só tenho um ponto que satisfaz isso daqui? A origem vai satisfazer essa equação? Vai. Então, vou marcar a origem. Esse ponto bem aqui vai satisfazer essa equação? Não, porque o x não é 0 aqui. Esse ponto bem aqui satisfaz essa equação? Satisfaz, sabe por quê? Porque quanto vale o x para esse ponto aqui? O x vale 0. O y aqui não é 0, mas o x vale 0. Esse ponto bem aqui satisfaz essa equação? Satisfaz. Então, na verdade, quem é o gráfico aqui na R2 dessa equação? É todo o eixo y. Isso mesmo. Então, nesse caso, como seria o gráfico dessa equação? Todo o eixo y. Seria uma reta vertical. Interessante, né? A gente passou de um único ponto para uma reta. E no R3, como seria o gráfico dessa equação? É possível, professor? É. Vamos ver. Então, agora no R3, isso que eu digo, as coisas estão mais emocionantes aqui no cálculo 2. No R3, bom, para o R3, precisa desenhar os três eixos. Então, vou desenhar aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E agora, quem são os pontos que vão satisfazer essa equação aqui, x igual a 0? Por exemplo, a origem vai satisfazer? Vai, que na origem o x é 0 também. Esse ponto bem aqui vai satisfazer?
Não, porque aqui o x não é zero, é positivo. Um ponto aqui para trás, se fosse considerar aqui o x para cá. Não, também. Tá, agora, vamos considerar que isso aqui é uma sala de aula. Vamos considerar que isso aqui é uma parede. Se eu fosse pegar qualquer ponto, por exemplo, aqui do eixo Z, exatamente no eixo Z, exatamente nele, aqui o x é zero? Sim. Se eu fosse pegar qualquer ponto do eixo Y, em cima do eixo Y, o x é zero? Sim, também. E se eu pegasse um ponto aqui, ó, na parede, considerando só o Y e o Z, o x é zero ainda? Sim. Então, como é que é esse gráfico aqui agora? É um plano, é a parede inteira, né? Então, na verdade, ó, como seria o gráfico disso aqui? Seria toda essa parede aqui, ó. Seria um plano. Esse plano, que é quando x igual a zero, é o que nós chamamos de plano YZ. Tá? É o plano YZ que a gente chama. Então, isso daqui ó, eu chamo de plano YZ. É quando eu considero só essa parede todinha aqui, esse plano todinho. Se o y fosse igual a zero, vocês concordam comigo que o plano ia ser essa parede aqui agora? E se o z fosse zero, vocês concordam comigo que o plano ia ser o chão? Sim, que é onde satisfaz as equações. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Só uma figura, né? Então, tá aqui, ó. O x igual a zero. X igual a zero é todo esse plano aqui, YZ. O y igual a zero é o plano XZ. E o z igual a zero é o plano XY. Deu para entender, gente? Olha que a gente está com uma equação bem simples, né? X igual a zero, x igual a 1, y igual a 2. Isso já vai te dar no R3, isso já vai te dar um plano. E outras coisas mais elaboradas? Vamos ver. Faça um esboço do gráfico da equação. Y menos x ao quadrado igual a zero. Vamos já fazer. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Essa ideia é bem legal. Olha, só pede para fazer um esboço do gráfico, só isso. A equação é y menos x ao quadrado igual a zero. Pronto, vamos lá, gente. Vamos resolver isso daqui. Ele quer que eu faça o esboço do gráfico, mas ele me disse em qual espaço eu tenho que fazer o esboço do gráfico? Não, ele não disse. Se fosse numa prova, aí você já poderia, professor, faltou o senhor dizer onde era. Na prova, se caísse uma questão dessa, eu ia ter que te dizer, olha, faça um gráfico disso no R2, faça um gráfico disso no R3. Agora, cuidado, aqui, para essa equação, faz sentido eu fazer um gráfico na reta, por exemplo? Não, por que não faz, né? Porque se você reparar aqui, ó, eu tenho x e eu tenho y, né? Eu tenho um par ordenado. Então, na reta, eu só trabalho com uma variável. Então, aqui não faria sentido. Mas no R2, já faria sentido desenhar isso daqui? Faria. Então, eu vou desenhar isso aqui no R2. Como é o gráfico disso aqui no R2? Bom, se eu estou no R2, eu estou no plano cartesiano. Então, ó, eu poderia escrever assim. Y igual a x quadrado. Não é isso? No R2, ou seja, no plano cartesiano, essa equação não é um gráfico de uma função? Que função é essa? É uma parábola, com cavidade para onde? Para cima. Qual é a única raiz dela? É o zero, é a origem. Então, na verdade, isso daqui, ó, o gráfico dessa equação, que é a mesma dessa, no R2, é assim. Então, esse é o gráfico dela. Tá, mas e se eu quisesse fazer o gráfico dela no R3? Faz sentido no R3? Aí você poderia dizer, não, professor, não faz sentido, porque eu não tenho Z. Mas tudo bem, não tem problema, né? Assim, se você está no R3, não tem problema você fazer uma equação que só tem duas incógnitas, não tem problema nenhum. Teria problema no R1, como eu falei, mas no R3 já não tem mais. Ah, então como é que seria isso daqui? Vamos ver. Como eu estou no R3, então agora eu tenho três eixos. Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo Z.
A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar essa mesma parábola. Essa mesma parábola eu vou desenhar bem aqui, ó. Aqui não é o plano XY. É como se esse plano cartesiano ele caísse, ele ficasse no chão. Então eu vou desenhar uma parábola aqui no chão. Esse que eu vou fazer. Então eu venho, desenho aqui uma parábola aqui no chão. Pronto, desenhei só um pedaço dela, não tem problema. Mas eu já tenho uma parábola aqui no chão. Acabou meu desenho? Não. Não. Por quê? Porque será que só tem esses pontos aqui que satisfazem essa equação? O que vocês acham? Não. Se essa parábola tivesse um pouquinho mais para cima, ia satisfazer a equação? Ia. Sabe por que ia? Porque, ó, quando você pega a parábola, eu só vou subir ela. Não vou mudar em relação ao plano cartesiano. Se eu só subisse a parábola, mas projetasse ela aqui no plano, ainda não ia ser uma parábola satisfazendo? Eu só ia estar mudando o quê? A coordenada z. Mas eu tenho alguma exigência para a coordenada z aqui? Não. Tanto que se eu pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o ponto 0, 0, 2, ia satisfazer essa equação aqui? Ia, porque ó, o x é 0, o y é 0. Quanto é 0 menos 0 ao quadrado? Não é 0? Então satisfaz. Ah, professor, mas o z é 2. Tudo bem, mas aparece z aqui em algum momento? Não. Então aquele ponto satisfaz. Outro ponto, por exemplo, 1, vou colocar 2, 4 e menos 3. Esse ponto aqui satisfaz essa equação? Vamos ver. O x é 2 e o y é 4. Quanto é 4 menos 2 ao quadrado? É 0? É. Ah, mas e o z? Não, o z não aparece aqui. O z não aparece. Então, percebam que esses pontos que eu coloquei aqui são pontos que satisfazem essa equação, porque são pontos que estão na parábola. Eles só não estão na mesma altura que essa daqui. Mas eles estão numa parábola que está na altura, numa altura acima ou numa altura abaixo. Simplificando, o que eu quero dizer com isso, gente, é que toda vez que você for desenhar no R3 e o z não aparece na sua equação, o que você vai fazer? Você vai desenhar o seu gráfico normal aqui no chão, no plano XY, e se o z não aparece, é porque você não tem nenhuma exigência com relação ao z. Se você não tem nenhuma exigência com relação ao z, quer dizer que você pode pegar a sua figura e projetar ela ao longo do eixo z. Estão me entendendo? Então, se você pegar a mesma figura e colocar ela acima ou abaixo, não tem problema. Você daí ia pegar pontos que estão satisfazendo a sua equação. Então, se o z está livre, se o z não aparece, o seu gráfico está livre ao longo do eixo z. Então, você pode pegar essa parábola e projetar ao longo do eixo z. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma outra parábola aqui em cima, e outra parábola, e outra parábola, e outra parábola embaixo e em cima, até que ia formar uma figura mais ou menos assim, ó. Tá? Então, claro que a figura continua, né? Tanto para cá quanto para cá. Mas a minha figura seria essa superfície aqui que vocês estão vendo. Então, no R3, o gráfico disso daqui é isso daqui, que é muito mais interessante, né? Então, ó, perceba aqui. Se aqui fosse, por exemplo, se aqui no lugar do x quadrado, por exemplo, aqui fosse z e aqui fosse y ao quadrado, então, onde estaria livre era ao longo do eixo x. Então, você ia pegar a sua figura e projetar ao longo do eixo x. Se aqui aparecesse só x e z, não aparecesse y, é porque a sua figura ia estar livre ao longo do eixo y. E você poderia projetar ela ao longo do eixo y. Tudo bem? Essas figuras aqui a gente vai fazer muito isso ainda ao longo do curso. Mas quanto mais cedo você treinar, melhor. Tá? Então, agora já melhorou a situação, né? Estava só com pontinhos. Agora a gente já consegue desenhar superfícies como essa daqui. Então, essa que seria a nossa resposta. Olha, a gente tem 9 minutos, que é tempo suficiente para resolver aqui os próximos exercícios. Ó, vamos ver isso daí. Faça um esboço do gráfico dessa equação. X² mais y² menos 1 igual a 0.
fazer aqui no segundo quadro. Você já pode fazer no seu caderno. Isso daí, com o que a gente viu aqui, já dá para a gente fazer. Então, vamos lá. X² mais y² menos 1 igual a 0. Menos 1 igual a 0. Pronto, vamos fazer aqui no R2 primeiro. No R2, eu já vou ajeitar aqui a minha equação. Vai ficar x² mais y² igual a 1. Ora, no R2, isso aqui você já sabe. Circunferência, centro na origem, raio 1. Então, você vinha aqui, faria uma circunferência de raio 1. Acabou. Era isso daqui no R2. No R3, o que você faz? Faço aqui os três eixos, x, y e z. Vou fazer essa mesma circunferência aqui no plano cartesiano. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Tá? Aqui é 1. Aqui é 1 também. Então, tá aqui, ó. Essa circunferência eu desenhei aqui no chão. Eu tenho alguma exigência para o meu z? Não. Então, eu posso projetar essa circunferência ao longo do eixo z. Eu posso subir com ela ou descer. No final, se eu ficasse fazendo isso, né, várias vezes, ia me dar uma figura mais ou menos assim. O que é isso daqui? Um cilindro, só que de altura infinita, né? Já que eu posso projetar a circunferência ao longo do eixo z todinho. Deu para entender, gente? Bom, eu imagino que pelo menos algum de vocês tem alguma pergunta, né? No sentido assim, professor, e se fosse assim, ó? E se a minha figura fosse x² mais z² igual a 1? Aqui já tem uma diferença, né? Nesse caso aqui, isso aqui é uma circunferência, certo? Só que, ó, é uma circunferência no plano XY? Não. E qual é o plano agora? No plano XZ. Então, você vinha aqui, ó, faria aqui os três eixos, x, y e z. Tenta localizar o plano XZ. Onde é o plano XZ? Essa parede daqui, né? Faz uma circunferência mais ou menos aí no plano XZ e agora projeta ela ao longo do eixo Y. Então, já ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Entenderam, gente? Se fosse y² mais z², você ia fazer uma circunferência no plano YZ e projetar ao longo do eixo X. E assim por diante. Então, o raciocínio é esse. Para terminar, vamos fazer essa última questão aqui, que na verdade é uma inequação agora. Mas a inequação, a ideia é a mesma. Então, vamos fazer um esboço do gráfico da inequação x menor ou igual que 1, nesses três casos aqui. Depois disso, a gente vai encerrar nossa aula. Lembrando, tá, a gente não falta em segunda-feira. Segunda-feira vai ser muito importante para falar um pouquinho sobre a reunião da SBPC, que é aquele evento onde a terceira avaliação de vocês vai estar totalmente conectada, né? Exercício 3. X menor ou igual que 1. Pronto, vamos fazer aqui já no quadro. Primeiro na reta. Depois a gente vai fazer no plano. Depois no espaço. Por último, a gente vai fazer no espaço, no R3. X, Y, Z, aqui é X, Y. Tá, então aqui, ó, primeiro começando na reta. Como é que eu faria o gráfico disso daqui? Marcaria meu ponto zero, vamos dizer que o ponto zero está aqui. Bom, aqui eu quero todos os pontos que satisfazem essa inequação. Eu quero os pontos que são menores ou iguais que 1. Então, localizo meu ponto 1 aqui na minha reta, vamos dizer que ele está bem aqui. Bolinha fechada, porque é menor ou igual. E agora eu vou considerar todos os pontos que estão à esquerda do 1 ou à direita? À esquerda, porque é menor. Então,
o gráfico seria isso daqui. Pronto. Na reta, o gráfico dessa equação seria isso daqui. E no R2, como é que seria? Bom, primeiro, vamos marcar a igualdade. X igual a 1, que nem a gente fez aqui. Primeiro eu olhei quando era x igual a 1, depois que eu fiz o resto. Aqui, quando x igual a 1, como fica o gráfico do x igual a 1 aqui? Uma reta vertical, né? É isso mesmo. Então, faça uma reta vertical aqui, ó, cortando x igual a 1. Né? Porque qualquer ponto aqui, se você projetar em x, vai dar 1. Agora, os pontos que eu quero, como também é igual ou menor, são os pontos que estão à esquerda da reta ou à direita da reta? À esquerda. Então, agora eu tenho esse plano aqui, ó. Então, agora o gráfico dessa equação no R2 é isso daqui. E aqui agora, né, no x, y, z. Primeiro, eu vou fazer a minha equação do x igual a 1, que nem a gente fez anteriormente. Bom, quando era x igual a 0, você já sabe que eu tinha um plano, né? Um plano YZ. Só que agora é x igual a 1, não tem problema. Ainda vai ser um plano, só que cortando aqui em 1. Então, venho aqui, faço um plano paralelo ao plano YZ. Posso fazer assim, cortando aqui em 1. Tá claro que esse plano ele é infinito, né? Tá, já tenho o plano. Agora, minha pergunta para vocês é, quem são agora os pontos que são menores que 1? São os pontos do plano para cá, para frente, ou daqui do plano para trás, entrando no quadro. Para trás porque é menor. Tudo bem, então, vou fazer aqui o plano indo para trás, e seria justamente toda essa galera aqui indo para trás. E acabou. Alguma dúvida? Gostaram dessa parte? Interessante, né? Era pontos só. Depois ser reto, segmento de reta. Agora a gente já está com superfícies nesse sentido. Então é isso. Boa prova para vocês, sexta-feira. Estudem, gente. Façam essas coisas que eu falei para vocês na segunda e hoje. Vocês têm tudo para tirar uma nota muito boa na prova. E a gente se vê na segunda-feira. Obrigado.